Igreja de Deus, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu estou em casa. Eu me sinto em casa. Agradecer a oportunidade, pastor Carlinhos, pastora Maria, a todos os irmãos que nessa noite vieram adorar ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também estou acompanhado, minha esposa, por favor, fica de pé, amor da minha vida, pastora Bianca, minha sogra, meu sogro, Deus abençoe a vida de vocês. Esse casal aqui me deu a mulher mais linda deste mundo. Eu tenho uma dívida eterna com vocês. Obrigado. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 12. Nós estamos em uma imersão apostólica. Você tem noção do que nós estamos vivendo nesse dia como igreja? Você que é dessa casa, você está acompanhando essa imersão desde quando começou em Atos capítulo 1. E eu tenho certeza que homens, mulheres de Deus passaram nesse altar e derramaram uma palavra, uma semente no teu coração. Eu não estou aqui para atrapalhar o que Deus já está fazendo sobre essa igreja, sobre esse ministério. Eu estou aqui para continuar construindo a boa semente que Deus tem para você na noite de hoje. Quantos creem, diga amém. 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 Atos capítulo 12. Vamos ler o texto. Se o Senhor te pegar aí, não é proibido você dar glória a Deus, você dar aleluia, você exaltar o nome dEle, porque Ele continua sendo santo no meio da tua palavra lida, Ele continua sendo exaltado, Ele continua sendo amado, e nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor. Nós não fazemos isso de forma forçada. O Espírito, quando pega um crente, ele tem liberdade. Enquanto estamos aqui, existe uma igreja em algemas, em prisões, mas eu sei, aonde existe uma igreja em liberdade, o grito que você der, o Espírito, o anjo que esteve com Pedro liberando ele das prisões, pode ir lá na Ásia agora e liberar um missionário que está preso. Então, se eu fosse você, não perdia a oportunidade. Toda a oportunidade do Brasil em liberdade é um motivo para o missionário ser liberto agora, neste momento. Atos capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas e por 4 soldados, cada um em 1 hora. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior, em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua capa, calça as tuas sandálias. E Pedro assim o fez e disse-lhe ao anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo no meio do anjo. Se era de fato real, pois lhe parecia o fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, e então se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele.
foi quando Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu tramava contra mim. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, meus queridos? Poder de Deus sobrenatural na vida de um homem. Olha o que vai dizer o texto: assim que Pedro chegou, bateu a porta, uma serva chamada Rode veio atender. Verso 14: assim que reconheceu a sua voz, Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está lá fora. O texto vai dizer no verso 12 que a igreja estava reunida em oração pela vida de Pedro, mas eles não esperavam que Pedro ia bater lá na porta. Eu quero ministrar essa palavra na sua vida. 4 pontos. Mas sobre todos os pontos que nós precisamos entender na noite de hoje, é que o Deus a qual nós adoramos toda quinta-feira, aqui na Quinta Fire, na Boa Church, todo domingo, nas casas de paz, em qualquer projeto, esse Deus é um homem. Esse Deus é um homem e ele é um judeu. O apóstolo João diz, ele escreve na sua carta: nós não sabemos quando ele vai aparecer, mas quando ele aparecer, no ressoar da última trombeta, os mortos serão ressuscitados. A igreja que estiver esperando e aguardando será glorificada. E João diz: nós o veremos como ele é, e seremos igual a ele. Queridos, eu estou dizendo que as últimas palavras de Jesus em Atos 1, quando os discípulos estavam reunidos, ele subiu aos céus e está agora à destra do Pai, de forma real. Jesus não é um personagem da Bíblia do passado, ele está existindo agora. Ele é o sumo sacerdote da igreja, superior à antiga aliança. Quando a igreja ora, ele recebe a intercessão do seu povo, e com o seu próprio sangue carmesim já derramado, que comprou todos os povos da terra, ele continua operando na minha e na tua vida. Mas o que choca as pessoas é que Deus, Jesus, é um homem. Ele é um homem judeu com um corpo glorificado. Os anjos olharam para os discípulos que estavam lá reunidos em Atos 1. Por que vocês estão espantados? Este que subiu, da mesma maneira, o corpo que ele caminhou com vocês após a ressurreição, o Deus que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu de novo. Jesus não foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, você sabe disso. No Antigo Testamento existem vários que morreram e experimentaram o poder sobrenatural de Deus de ressurreição. O filho da viúva ressuscitou, mas morreu. Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou, morreu, aguarda a ressurreição do seu corpo. Mas tem um homem chamado Jesus, o Cristo, primogênito
primogênito dentre os mortos, testemunha fiel, aquele que era, que é, que há de vir, o primeiro, o último, o alfa, o ômega. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nunca mais morreu, e está aguardando para glorificar a sua igreja de uma vez. Queridos, nós vamos entrar em uma mensagem que nós precisamos entender. O que o inferno deseja com a igreja do Senhor? A primeira parte dessa mensagem eu quero apresentar para vocês a vida deste homem chamado Herodes Antipas. Como que o inferno está utilizando uma ferramenta muito comum nos nossos dias de hoje, e estava utilizando na vida dos discípulos, na vida daquela igreja. O irmão subiu aqui e disse: a igreja estava passando por perseguições. O medo é uma arma que o inferno está utilizando contra a igreja do Senhor. Herodes Antipas é de uma família muito conhecida na Bíblia, a família herodiana. É comum que você veja nos evangelhos e em Atos o nome Herodes se repetindo, mas não é a mesma pessoa que está viva em Mateus e depois está viva em Atos, é a mesma família. Em Mateus capítulo 2, Herodes o Grande foi levantado por judeus antes de Jesus nascer. O Estado romano declara que ele é rei entre os judeus, afinal ele tinha interpretação da lei, ele não era um judeu, ele é da linhagem dos edomitas. Você sabe que existiu duas famílias, Esaú e Jacó. Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, então a palavra do Senhor vem: sobre esta família haverá um descendente de Davi, rebento de Jessé, que virá. O cetro agora está na família de Jacó, ou na família de Israel, as 12 tribos de Israel. Em uma dessas tribos vem primeiro Davi, e consequentemente vem Jesus, o filho de Davi. Está seguindo a trajetória de um homem. Então, as profecias bíblicas, as promessas dos profetas, a boca do profeta dizia: virá um, será da família de Levi, será rei dos judeus. Por isso que quando os reis magos veem a estrela no céu, eles saem correndo atrás daquela estrela, e eles perguntam: aonde está o rei dos judeus? Herodes fica espantado, porque ele tinha sido declarado rei dos judeus por Estado romano. Só que homens podem dar posição, só que desde a eternidade existe um rei, e esse não é falso. A Bíblia chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que choca é que ele é um homem com um corpo glorificado, ele é um judeu. Eu preciso alertar isso, porque o que mais nós estamos vendo nos últimos dias é a progressão do antissemitismo. Nunca na internet, nunca nos Reels, nos TikToks, nós estamos vendo a crescente perseguição contra os judeus. Isso é uma história antiga, não começou em Adolf Hitler, quando matou 6 milhões de judeus. Isso começou lá em Gênesis 3,15. Mas a promessa também é que da descendência da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Não tem como espírito esmagar cabeça, porque espírito não tem perna, não tem braço. Na onisciência, onipotência, onipresença de Deus, Ele se envia como homem. Mas Jesus
não é o segundo Deus, Ele é Deus de Deus. Porque às vezes a gente pensa, Deus Pai, a Jesus o Filho, e nós às vezes, pastora Maria, nem nos lembramos que o Espírito Santo também é Deus. Então, queridos, olha o que está acontecendo aqui. Herodes o Grande manda matar todos os primogênitos nascidos das judias. O anjo aparece para José e diz: vá para o Egito junto com Maria. Satanás está furioso porque está para nascer o que vai esmagar a sua cabeça. Eu vou repetir isso, isso é poder para a igreja. Um dia lá em Belém, na manjedoura, junto com os animais, nasceu um bebê que ele também é conhecido em Salmo 110 como esmagador de cabeças. Isso pode chocar algumas pessoas que não conhecem a cosmovisão bíblica. Herodes o Grande morre. Belém agora é o palco. Depois que Jesus nasce, José e Maria vão para o Egito e eles voltam. E aí tem um outro Herodes ali, da mesma família. E depois vem um outro Herodes, que agora está seguindo essa família, está seguindo o plano das trevas de acabar com o reino de Deus. Herodes Antipas, que manda matar João Batista, lembra? João Batista tem a sua cabeça cortada, entregue numa bandeja. E aqui na Bíblia nós estamos vendo Herodes Agripa mata Tiago. O mesmo Tiago que caminhava junto com Pedro e com João, os três. Mas aqui, queridos, nós não estamos apenas lendo um texto a qual nós vamos ver aqui, de um poder sobrenatural, que Deus utiliza na vida de Pedro, no meio deste cenário. Atos capítulo 12, é uma guerra entre dois reinos. Ou entre dois reis, reis Herodes, rei Jesus. O objetivo de produzir medo, Satanás, ele está usando a mesma ferramenta que ele já utilizou durante toda a Bíblia. Não é à toa que quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, na tua vida, na minha vida, Satanás sempre vai utilizar a ferramenta do medo. Olha só os personagens bíblicos. Elias tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Pegou a espada, depois que Deus vem com fogo sobre o Carmelo, mata os profetas. Mas uma mulher chamada Jezabel fala que vai matar o profeta Elias. Ele fica com medo, ele vai para a caverna e pede a própria morte. Moisés diz, quando Deus pede para ele se apresentar a Faraó: quem eu sou? Eu não sei falar. O medo quase para o chamado de Moisés. Jeremias, no começo do seu ministério, ele diz: eu só sou uma criança. Gideão estava escondido, não queria profetizar, pediu: prova isso, Senhor, prova aquilo. Estava lá malhando trigo no lagar. Os discípulos, depois da crucificação, foram embora, fecharam as portas, estavam com medo. Mas o diabo, ele não vai começar a destruir a igreja assim do nada. Primeiro ele lança medo. E uma igreja que tem medo é uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não prega, é uma igreja que não denuncia o pecado. Mas eu estou aqui, usado pelo Senhor para profetizar algo na sua vida. Se você crer, você levanta a mão. O medo pode até ser a linguagem do inferno, mas nós estamos aqui no poder de Deus. O poder de Deus é o que nós precisamos contra o medo.
de Deus anuncia o rei que está vindo sobre todas as nações. Primeiro rei dos judeus, depois rei dos gentios, rei do Brasil, rei da América do Sul, rei da Europa, rei de toda a terra. O rei judeu está vindo para governar de uma vez por todas. Timóteo! Paulo fica em Éfeso pregando o evangelho. Há um grande avivamento. Não é à toa que da igreja de Éfeso nasce 7 igrejas que João vai mandar as cartas. Fruto. Inclusive uma igreja é exortada por abandonar as primeiras práticas de amor. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, porque Deus não concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras palavras, Timóteo, vão tentar se levantar contra você, vai tentar paralisar a igreja do Senhor, vão tentar acabar com as células, vão tentar fechar o prédio da igreja, vão reclamar que o som está alto, vai reclamar que o pastor grita, vai reclamar que a irmã afinou. Nós não devemos ter temor a homens, porque quem manda na nossa vida é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse Herodes tentou parar um dia, mas nós continuamos aqui, pregando o evangelho. Você sabe que isso de perseguição já era comum na vida de Pedro. Quando Pedro, depois que o Espírito desce sobre a igreja, em Atos 2, 120 reunidos, a primeira pregação de Pedro, foram 3.000 batizados na água com fogo. Falavam em línguas e não entendiam, porque um era da Turquia, outro era de Jerusalém, outro era da África, e falavam e todos entendiam. Poder de Deus. Eles vão orar na hora ali no templo, o paralítico levanta, o sinédrio fica enlouquecido. E no governo de Roma, um rei chamado Herodes, que tem uma promessa antiga, o rei dos judeus, a mensagem ainda está continuando. O sinédrio prende e Pedro começa a pregar agora para os guardas que prenderam. Os guardas falam: se você, Pedro e João, não parar de pregar o evangelho, nós vamos açoitar vocês. Pedro, cheio do Espírito de Deus, levanta e fala: a quem nós devemos obedecer? A vocês ou ao nosso Deus? Porque nós não podemos deixar de falar tudo quando nós temos visto, tudo quando nós estamos ouvindo. Você consegue amanhã no emprego, aonde quer que você trabalhe, e não comentar o quanto Deus falou com você no culto? A pergunta é: Herodes estava perseguindo os discípulos. Qual é o espírito do Herodes que está sobre a sua vida hoje? Quem é que está te perseguindo? Quem é que está impedindo com que você avance com o evangelho lá no teu trabalho? Quem é que está impedindo com que você avance com o evangelho na tua escola, na tua universidade? E quando eu digo impedindo, eu digo que eu estou pregando para pessoas que pregava, que orava, que jejuava, mas parece que estão um pouco oprimidas, porque o medo bateu na porta delas, estão acorrentadas. Pedro, ele é levado para a prisão em meio à perseguição. Mas olha que interessante, pastor Carlinhos, pastora Maria, Pedro, ele está agora em uma prisão, dentro de uma sala de um palácio de um homem chamado Herodes, que foi constituído pelo Império Romano como rei. Mas quem vai se apresentar na sala aonde estão os presos?
Quem está se apresentando para Pedro na sala do imperador Herodes, lá dentro da casa do Herodes, do templo do Herodes, não é um rei que pode ser algemado, não é um governante que uma espada o afronta, não é um governante a qual poucas palavras já o intimidam. Pedro está preso. O texto diz que são 4 escoltas, não é apenas um homem vigiando, são 4 escoltas, 2 correntes, 2 soldados, portões, guardas. Humanamente impossível sair dessa emboscada. Aonde você está? Aonde está a sua vida no Senhor? Quais são as correntes que te prendem neste lugar? Qual é a voz do diabo que está batendo no teu coração, dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai perder, desista? Humanamente impossível Pedro ser libertado. Humanamente. Eu estou dizendo em situações reais, conduzidas por homens, mas Deus entra onde ninguém consegue entrar. Deus toca onde ninguém consegue tocar. Deus opera aonde homem diz não vai dar certo, aonde a circunstância não vai dar, vai perder. Mas subitamente uma luz surge e o anjo do Senhor está libertando Pedro. Isso de Deus libertar homens dentro de prisões é uma história antiga. Lembra de José lá no Egito? Esquecido? Tu acha que Deus esqueceu dos teus sonhos? Você acha mesmo que Deus não está escutando as tuas orações no quarto? As suas lágrimas que estão caindo? Ei, mulher, você acha que Deus não escuta você orando pelo seu filho? Senhor, até quando, Senhor, essa luta? Senhor, até quando eu vou ter que viver isso? E a promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daniel na cova dos leões. Deus parou a boca do leão, entrou lá. Deus não tem dificuldade de entrar em prisões feitas por homens, até se essas prisões forem feitas com leões, prontos para te devorar. Mas quando Deus entra no meio do cativeiro, não é uma entrada silenciosa. Ei, Pedro, sai daí, Pedro, vem agora. Eu lembro que quando Paulo e Silas estavam aprisionados, perto da meia-noite, ouviu-se um terremoto. Deus, Ele tem o poder de estremecer situações que o homem... Eu estou ouvindo o barulho de correntes aqui caindo no chão. Essa imersão apostólica não é apenas para que as pessoas venham conhecer de perto a Bíblia, mas quando as páginas do texto de Atos estão sendo folheadas, eu estou vendo correntes caindo, quebrando, porque o Deus que enche a igreja com palavras de conhecimento é o Deus que também está operando aonde a igreja ainda não está conseguindo ir. Pastores, não se preocupem aonde os pés de vocês não conseguirem chegar nessa cidade. Há uma voz do Espírito liberando pessoas que estão aprisionadas, e essas pessoas virão aqui dar o testemunho dizendo: eu fui tocado pelo Espírito de Deus, eu estou aqui para poder testemunhar. Recebe essa palavra em nome de Jesus.
Deus vai trocar o silêncio de crente por palavra de conhecimento. Deus vai trocar a murmuração de crente por agradecimento. Deus vai trocar o choro por profecia. Eu sinto do Espírito em compartilhar com essa igreja que aqui Deus levantará profetas. E assim como nos tempos bíblicos, quando o profeta fala, não é ele, não é a sua carne, o Espírito de Deus pegando a intercessão dessa igreja para liberar palavras. E aonde o Senhor libera, não são palavras humanas, são decretos assinados por um Deus que está no trono. Eu vou te dar 1 minuto para você poder encher esse lugar com a presença do Senhor que já está pairando neste lugar. Se você fala em línguas, começa a profetizar. Se você dá glória a Deus, faça isso. Adore ao Senhor com suas palmas. Isso não é uma quinta-feira comum. Isso daqui é uma guerra vencida no Espírito, com o poder de Deus que ainda está no trono. Queridos, a sua oração não é esquecida. Você não está orando para um Deus que é surdo, muito menos mudo. Mas pastor Danilo, a minha oração não está sendo respondida há anos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Os 4 seres viventes, os 24 anciões, pegaram as suas coroas, as suas taças, e eles derramaram aos pés daquele que estava no trono. E a Bíblia diz que as orações, põe aí para mim, Apocalipse 5:8. Você precisa entender isso. Quando você ora, não é para completar apenas o dia. Quando você ora, as orações dos santos estão enchendo as taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Quando uma igreja ora, se você orar agora, amanhã está aparecendo incenso no céu. Tua oração não vai para o teto, não. Existe agora na sala do trono um Deus que está com taças, e todo momento, enquanto os anjos estão dizendo santo, 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 as taças estão sendo enchidas com a oração da igreja dele. Mas para quê? Para que Deus está enchendo taças com incenso? E o incenso são as orações dos santos. É enfeite. Deus quer a sua sala do trono bonitinha. A glória do Senhor já seria automaticamente suficiente para preencher todo o vazio que existe lá na sala do trono. Mas a Bíblia diz, é facinho decorar, Apocalipse 5:8, você acabou de ver que a sua oração, se orar agora, aparece incenso no céu. Se você não orar, não aparece incenso no céu. As orações estão dentro de uma taça. Apocalipse 8:5. 5:8, 8:5. Um dia, no dia do Senhor, Deus, Yahweh,
o Yahvé, ele vai pegar essas taças e vai começar a derramar sobre a terra, para que se cumpra a justiça dos santos. Bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça. Meus queridos, não é apenas nessa era, porque muitas vezes nós não vamos ser saciados, muitas vezes nós não vamos ser alimentados, vai estar tudo ruim, mas daqui a pouquinho, essa era está acabando, e a próxima era se chama era messiânica, era vindoura, e com ela, as orações dos santos estão vindo também. Deixa eu te falar de forma bíblica como que isso acontece. Enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor estava reunida. Não sei quanto tempo que eles oraram. Pedro ia morrer no outro dia. Só que de repente, Deus no seu alto e sublime trono, que já tem muita oração aqui nessa taça. Vamos fazer o seguinte: ei anjo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Liberta Pedro, liberta Pedro. O anjo do Senhor está indo lá na tua casa agora, ó. Eu não sei quais são as correntes que estão te aprisionando, meu querido. Correntes emocionais, correntes espirituais, familiares, financeira, ministerial. Encha agora as taças do Senhor. Isso também é um culto para enchermos as taças do Senhor. Último ponto, e eu encerro aqui. O texto parece que os cristãos são o povo mais sofrido da terra. Levantaram uma pauta meses atrás: crentefobia. Estou sofrendo crentefobia lá no meu emprego. O que era crentefobia para Pedro e para João? Que quando eles apanhavam, eles saíam do sinédrio e falavam: nós fomos dignos de apanhar pelo Evangelho. Eu fui digno de apanhar pelo Evangelho. Aí, parece que quem está ali no Atos 12, Herodes está lá em cima. Herodes comandava Roma, perseguia os cristãos, matou Tiago. Pedro não deu nem tempo de ir no enterro, foi preso. Só que olha como que Atos 12 vai acabar, pastora Maria. Abra comigo aí, Atos capítulo 12. Louvor, pode vir já. Eu quero aproveitar ainda o momento que nós temos para nós continuarmos a encher as taças do Senhor com a nossa adoração. Versículo 20. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam de uma maneira serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado apoio de Blasto, o mesmo Herodes agora está em outra cidade, conquistando, avançando, Roma crescendo, a igreja sendo perseguida. Um homem de confiança do rei pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter alimento para suas famílias. Versículo 21. Assim, no dia marcado, Herodes vestia trajes majestosos. Assentou-se no seu trono, um trono terreno, um falso libertador, um falso Messias, um falso rei, querendo adoração. Olha só o que diz o texto. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus D minúsculo,
um falso Deus, e não um simples mortal que nos fala, ó grande Herodes, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus. Queridos, não é que Cristo não está dando oportunidades às pessoas que não reconhecem Ele como Deus, como Rei. Contra a igreja de Pérgamo, eis que tenho contra ti pessoas que seguem o mesmo espírito de Balaão, mas dei tempo para se arrepender, eis que não se arrependeram, por isso venho contra ti com a espada afiada de 2 gumes que sai da minha boca. Cristo sempre vai vir com arrependimento. O texto diz: Herodes não ofereceu glória a Deus, mesmo perseguindo os cristãos. Talvez era a última oportunidade da vida dele. Vamos lá, Herodes, você está aí na terra, de um trono terreno, mas eu estou te observando aqui de um trono celestial. Eu sou um homem, mas não igual você. Eu tenho um corpo glorificado, porque eu venci a morte no 3º dia. Aonde está a sua glória, Herodes? Aonde está a sua glória, Herodes? Não ofereceu glória a Deus? No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu ele e morreu comido de vermes. Após a morte do Herodes, a Bíblia vai deixar claro quem é que está no controle do governo, porque o texto diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Fica de pé, dá glória ao Senhor, fica de pé. Espírito de Deus, tem uma igreja aqui, Senhor, que está pedindo a mesma unção que esteve sobre Pedro, sobre João, sobre Tiago. Então, Senhor, libera agora poder de Deus, para que eles comecem a orar, a profetizar, a curar enfermos. Palavras de conhecimento sendo liberadas neste lugar. Deus está trocando cativeiros de medrosos em pessoas sem covardias, que vão sair com o poder de Deus para profetizar, para ganhar os enfermos, ganhar os perdidos, os cativos. Queridos, tudo que você está fazendo é um prelúdio. Nós estamos preparando o caminho para aquele que realmente importa aparecer. Mateus 24, 27. Então um relâmpago sairá do Oriente e se mostrará até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Maranata! Maranata! Nunca mais! Olhe para o texto de Atos capítulo 12 e para toda a perseguição da igreja com olhos de comoção. Coitado dos apóstolos, né? Coitado de mim, Senhor. A minha vida é tão sofrida, Senhor. Oh, Senhor, estão me perseguindo. Eis que o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, vamos lá, pode ir lá. O descendente
descendente de Davi. Você pode declarar isso hoje? O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Só um momento. Você não foi chamado para ficar no banco sentado, não. Tu não foi chamado para ser perseguido e um coitadinho, não. Se há perseguição, a palavra do Senhor continuará sendo espalhada. Os apóstolos falaram: Senhor, olhe para nós que estamos sofrendo perseguição. O último texto que nós vamos ler, abre comigo aí. Isso é a realidade para os nossos dias de agora. Enquanto você está aqui num culto de quinta-feira, enquanto você está aqui num culto de domingo, numa célula de segunda-feira, no dia 3 de agosto, isso daqui pode acontecer. Abre comigo aí, Atos, capítulo de número 3. Eu quero orar por você. Atos 4, 29. Pedro e João apanharam, foram submetidos diante do sinédrio, voltaram para casa. Os seus amigos, os discípulos, estavam reunidos. Eles, vem aqui, pastor. Eu acredito em imposição de mãos, doutrina dos apóstolos. Me permita, pastor. Colocaram a mão na cabeça de Pedro, de João. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas no nome do teu servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos, cheios do Espírito, com coragem, pastor. Cadê os corajosos dessa noite? Eu quero orar por quem quer receber poder de Deus para pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo os últimos dias de igreja e nós vamos continuar pregando o Evangelho. Sai do seu lugar. Existem pastores, existem pessoas aqui que precisam receber um toque fresco do Espírito. Nós estamos em guerra, mas essa guerra pertence a um, e o nome dele é descendente de Davi, homem mais notável, que ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos lá.